Graça e paz, meus irmãos, eu sou Davi Cecílio, sou casado com Letícia e pai de Davi. Eu tenho muitas experiências com oração. Essa semana eu orei muito porque eu tinha que tomar uma decisão hoje, muito séria mesmo, né, nos negócios. E aí, logo pela manhã, o Dedê está aqui? O Dedê está aqui. E aí, eu sempre falo com as pessoas que são próximas a mim, que Deus ele tem várias formas de falar com a gente. Ele fala através da palavra, ele pode falar audível, ele pode usar muitas formas. E a minha resposta de oração hoje, para a minha decisão, veio pelo Dedê. E ele nem sabia, vai ficar sabendo agora. O Dedê, hoje de manhã, às 7h30 da manhã, me mandou assim: um versículo para inspirar o seu dia. É Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Este versículo oferece uma mensagem de força, coragem e a promessa de ajuda divina, encorajando a confiar em Deus durante os desafios do dia. Precisa escrever mais, né? Aí eu entendi o recado de Deus. Eu tinha pedido porque eu queria paz no coração para fazer o que eu tinha que fazer. E a paz no meu coração veio através do Dedê. Então, hoje você foi usado por Deus, não sabia, ficou sabendo. Outra coisa que eu queria falar e aproveitar, porque o pastor Claudio Miro falou muito de dízimo, uma experiência pessoal minha. Eu me converti em 2013. Até 2013, eu sempre fui um cara assalariado e muito bem pago. Eu sempre fui um cara muito bem pago. Mas até 2013, eu nunca fechei um mês na minha vida sem usar o cheque especial. Eu sempre ganhei muito bem, mas sempre usei o cheque especial, usava muito. O cheque especial ele fazia parte do meu orçamento mensal. Quando eu me converti em 2013, em junho de 2013, eu fiz minha primeira oferta, meu primeiro dízimo. E eu lembro que quando eu fiz, eu achei que ia sair fogo no gasofilaço, porque foi com uma usura tão grande da minha parte. É verdade. Mas, a partir daquele mês, nunca mais na minha vida eu visitei um cheque especial. Nunca mais. Então, para você entender o quanto é importante a nossa fidelidade junto a Deus. O pastor Claudio Miro, ele foi inteligente quando ele me ligou. Ele falou assim: você vai fazer o que sexta-feira? Ele sabia que eu estaria aqui, mas o que você vai fazer? Eu falei: provavelmente eu vou estar, mas eu vou consultar minha agenda. Não, o que você vai fazer? Está livre? Eu falei: não, eu vou ver com Letícia aqui. Ele: não, vê agora. Aí eu abri a agenda, estava normal. Acabou que a gente tinha um negócio hoje, uma viagem que a gente ia fazer, mas aí eu falei: não, então a gente vai no sábado pela manhã. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho do que o pastor Tiago falou de fé, e eu quero falar um pouquinho sobre fé e sobre as minhas experiências com fé. E aí eu escolhi o texto de Tiago 1, a partir do versículo 2 até o 8. Eu vou ser rapidinho, para o pastor Claudio Miro não brigar comigo. Tiago 1, a partir do versículo 2 até o 8. Eu não sou pregador, eu não sou estudioso de academia, as minhas experiências são da minha vida com Deus. Então, o que eu vou falar aqui com vocês é da minha vida, de como eu vivo o Evangelho. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar,
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Louvado seja o Senhor por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque esse ensinamento chegou até nós. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Pai, o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, para receber uma pequena porção do Senhor. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, se tudo que eu venha falar nesta noite não faça efeito prático na vida dos meus irmãos, que esse texto lido, ó Pai, faça o efeito necessário na vida de cada um. Eu te louvo e te bendigo no nome poderoso de Jesus. Amém. Esse texto, a primeira vez que eu tive um contato mais íntimo com esse texto foi através do irmão Sérgio. E aí o irmão Sérgio, um dia, nós dois conversando, numa conversa íntima, ele veio falar sobre isso comigo, ele estava naquelas lutas dele, né? E eu achei intrigante, falei, como é que ele está querendo falar comigo desse texto, passando por tudo isso? E esse texto acabou ele fazendo parte da minha vida de uma forma muito forte. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha casa nos anos de 2002 e 2023. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida, em todas as áreas. Na minha saúde, na saúde da minha esposa, nos meus negócios. Então, foi algo assim, extremamente difícil mesmo. Eu falava, acaba logo, porque está difícil. Então, no fim de 2022, eu tive alguns problemas na empresa e com o Estado bloqueou minha inscrição. Foi algo assim terrível, parou o faturamento da empresa por um mês, então foi algo muito difícil. E a gente caminhou. E eu orava e pedia a Deus para achar soluções para aquilo que eu estava passando, porque não tinha sido uma falha minha, não tinha sido um erro meu. Então, eu sempre pedindo a Deus para me ajudar naquilo ali. E Deus me ajudou, abriu portas e foi resolvendo as situações que foram sendo apresentadas diante de mim. Em janeiro, nós fizemos uma viagem, nosso grupo aqui da igreja, nós fizemos uma viagem. Nessa viagem, no terceiro dia de viagem, eu estourei o tendão do joelho. Aí, o Tiago falou que eu sou empresário, pastor Tiago, eu não sou empresário, eu tenho um pequeno negócio. Parece empresário, dá uma palavra bonita, né? Eu tenho um pequeno negócio. E eu sou o negócio, então eu não posso parar. Tive que fazer cirurgia no joelho. Uma dificuldade tremenda. Pensa num homem que... E homem é muito difícil, mas eu fiz a cirurgia na sexta, na segunda eu já estava na empresa trabalhando, porque eu não podia parar. E as coisas foram caminhando, e eu sempre de joelho pedindo a Deus para me dar caminho, que eu não sabia como agir. Eu fiquei meio perdido, meio... Um belo dia eu chego na empresa, e aí Letícia chega para mim, a mãe dela tinha tomado um tombo, lá em Barcelona, e ligou para a gente. Nós ficamos meio assustados, porque machucou a boca e tal. Aí Letícia vira para mim e diz assim, bem, eu estou com os exames que eu fiz. E aí a gente olhou os exames da Letícia, nós encontramos alguns nódulos no fígado e no rim. Eu falei, mas não é possível. Naquele momento a gente ficou muito assustado. E aí nesse momento, Letícia já estava trabalhando, o escritório dela estava dentro da minha empresa. Eu parei tudo que estava fazendo, fui até o escritório dela, mandei ela ajoelhar no chão e orei. Senhor, não aceita essa doença. Está repreendido. Eu falei, eu não tenho estrutura física, emocional, para suportar essa doença agora. Eu declaro a cura sobre a vida da minha esposa. Nós vamos repetir os exames. Esse nódulo vai diminuir, diminuir, diminuir até sumir. Essa foi a nossa oração. No final, mas de todo modo, caso tenhamos que passar por isso, que o Senhor esteja conosco. Seja feita a sua vontade. Ficamos caladinhos, sofrendo aquilo ali em casa, em família. Depois o pastor Valteci até chamou minha atenção. Por que você não falou? Você tinha que ter falado antes.
Mas nós ficamos muito assustados com aquilo tudo. E aí a gente partiu. Vamos fazer o que tem que ser feito aqui. E nas nossas noites de oração, aqui na segunda-feira, nos meus momentos devocionais, eu pedindo a Deus, Senhor, eu não consigo suportar isso. E alguns anos, em 2017, perdi meu sogro, 2018 perdi meu pai, tudo pelo câncer. Então eu tinha muito medo. E eu falava para ele assim, nós somos novos demais, não pode ser isso. E aí a gente ficou muito assustado mesmo. Isso foi no mês 4 de 2023. Nesse mesmo dia, nós perdemos um dos maiores clientes da nossa empresa, nós perdemos. No dia que eu descobri essa situação da Letícia, um cliente me cortou, por um erro que não tinha nada a ver comigo. E eu falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas em todo momento nós acreditávamos que Deus tinha algo para nós nessa situação toda. Perdemos o cliente, fiquei calado, aceitei a situação toda e tocamos em diante, vamos para frente. Lutando com isso tudo, um belo dia, o meu funcionário me liga no domingo de manhã. Eu não estava ministrando a sala, porque eu não conseguia subir a escada lá daquele prédio, né, que a gente faz lá, não conseguia subir a escada, então eu não estava ministrando. No dia 29 de abril, os meninos me ligam, você não consegue ministrar? Volta a ministrar. Eu falei, amanhã eu vou ministrar, dia 30 de abril. Dia 29, acontece uma situação na minha empresa. Meu funcionário me liga domingo de manhã, 6h30 da manhã. Davi, roubaram a empilhadeira aqui da empresa. Eu falei, mas como assim? Aí eu falei, mas roubaram aqui. Aí ele olha nas câmeras. Aí eu fui na câmera, o cara entrou dentro da empresa, abriu o portão, quebrou o cadeado, pegou minha empilhadeira e saiu andando com ela. E eu vi, eu tinha acabado de comprar, tinha 3 meses essa empilhadeira na empresa. Não, gente, dá uma... Fui ministrar a palavra, quando eu abro o livro para ministrar para os meninos, aí o livro dizia, será que Deus está com raiva de mim? Esse era o assunto. Eu falei para os meninos, eu preciso conversar com vocês. Sentei com os meninos na sala, com os líderes, né? Com o Jimmy, com os meninos. Falei, eu quero contar algumas situações que eu tenho passado, porque está muito difícil para mim. E lá em casa eu não posso chorar. Então tem que ser aqui. E aí eu comecei a contar para eles. Eu olhei para eles, eles estavam chorando. Eu falei, mas aí não. Eu falei, não, eu vim cá buscar apoio. Vocês têm que me sustentar agora. E aí, mas tudo bem, está tudo jóia. Cheguei em casa, falei com o Davi, meu filho. Falei, filho, roubaram a nossa empilhadeira lá na empresa. Ele falou assim, olha, você está reclamando de quê? Só pode roubar de quem tem. Agradece a Deus que você tem. Eu falei, nossa, olha de quem está vindo. Mas está tudo bem. Humanamente falando, quando nós olharmos para isso tudo, e tem muito mais coisas ruins nesse ano, mas eu vou me ater apenas a esses. Humanamente falando, quando nós olhávamos para isso tudo, quando eu e Letícia sentávamos para conversar sobre tudo que estava acontecendo naquele ano na nossa casa, na nossa vida, nos nossos negócios, uma coisa nós podemos perceber a todo momento. Em momento nenhum nós reclamamos com Deus ou culpamos Deus de nada. Nesse ano, foi o ano que nós percebemos o maior cuidado de Deus com a nossa vida. Foi nesse ano, com as maiores lutas, que nós tivemos mais acesso a grandes coisas da parte de Deus. Foi nesse ano de 2023 que nós pudemos perceber a todo momento o cuidado e o zelo de Deus pelas nossas coisas. Porque, a despeito de todas as lutas e todo o prejuízo que tomamos financeiro, nós perdemos muito dinheiro, eu perdi mais de 25% do faturamento da empresa naquele ano.
e os funcionários estão ali, e tudo acontecendo, recuperando de pandemia, tudo muito difícil. Não mandei ninguém embora, todo mundo ficou ali, todo mundo empregado. Mas foi um ano que, a despeito de todas as lutas que passamos, a todo momento Deus estava cuidando de tudo. A todo momento eu não deixei de ministrar a minha célula, não deixei de fazer o que tem que ser feito. A todo momento nós podemos perceber o cuidado de Deus. Nos exames seguintes da Letícia, no primeiro exame o nódulo tinha 6,5 centímetros. Ellen. É muito grande, viu, gente? No primeiro exame que ela fez, após essa situação, o nódulo foi para 5 centímetros. Aí eu falei para ela, Deus está fazendo, fica calma. E aí o médico da Letícia era o mesmo médico do pastor Fabiano. Nós fomos até ele, ele falou assim, vamos fazer a cirurgia do rim da Letícia, que está com 3,5 centímetros do rim. Então, o do rim era 3,5 e o do fígado 6,5. Ele disse, precisamos agir rápido. Então, você pega as autorizações da Unimed, do que tem que ser feito, e nós vamos arrancar esse negócio logo, agora. Então, você faz os exames, eu fiz exames, fizemos autorização de Unimed, que demora muito, pré-operatório, cardiologista, tudo que tem que ser feito. E aí ele marcou uma consulta e falou assim, agora você vem, faz um novo exame, porque eu quero fazer um mapeamento do rim dela para fazer a reconstrução do rim. Então você faz esses exames e traz para mim, nós vamos fazer uma reunião para a gente ver qual abordagem nós vamos usar no rim da Letícia. Ok. Fizemos os exames, oramos. Quando nós chegamos para fazer a reunião pré-cirurgia, aí o médico olhou para mim, falou, Davi, tem algum negócio aqui que não está batendo, não. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, a cirurgia no rim dela está cancelada. Eu falei, mas... Ele falou, não, porque ele diminuiu a ponto de estar um pontinho. Então, nós não vamos fazer a cirurgia, porque não tem nada no rim dela. Aí ele falou, eu não sei o que é. Aí eu pude falar para ele, né, falei assim, nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é. Eu falei, isso aí é Deus que curou. Deus fez o que tinha que ser feito. Eu sou um cara extremamente racional, então a minha mente o tempo todo dizia que tinha sido um erro médico. Quem aqui já fez isso? Eu já fiz. A minha razão, ela fica... Tem um erro aqui. E ele falou assim, agora o fígado você precisa acompanhar com a oncologista. Nós falamos, bora lá. Fomos na oncologista dela, a oncologista falou, vamos continuar os exames. Fez exames, mais uma vez, para ver o fígado agora. Aí de 6,5 passou para 5, de 5 passou para 4, agora está em 3 e alguma coisinha. Já não é arriscado e só está esperando diminuir um pouquinho mais para tirar, porque ele é benigno, não tem por que mexer lá. É óbvio, meus irmãos, que a gente falando aqui muito rápido, parece que foi algo muito simples de ser feito, mas não, nós sofremos muito. Muito, 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 porque além da gente lidar com tudo isso, nós temos as nossas lutas internas, as nossas questões, os negócios, a família, né? O filho, todas as nossas lutas diárias. E eu não estou dizendo para você que eu tenho mais fé ou não do que você, não tem a ver com isso. O que eu estou dizendo para você, e aí eu acho que o porquê desse texto ser tão importante para mim, porque ele nos ensina que todas as dificuldades que nós temos é única e exclusivamente uma oportunidade para a tua fé aumentar. É única e exclusivamente para isso.
O Márcio fala muito com a gente que se deu errado é porque deu certo. Ele tem isso agora, né? O poder da mente dele, né? Deu errado é porque deu certo, deu errado é porque deu certo. Mas o sentido verdadeiro disso é para dizer para você que essa luta que você tem passado, tire proveito dela. Nós passamos lutas com meu filho, com Davi, é para eu poder falar para outro lá na frente como é que a gente fez. Tem que tirar proveito. Tem que tirar proveito. Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. As minhas costas largas é para eu suportar esse pequeno fardo que às vezes vem. Muitas das vezes nós temos achado que Deus não tem feito o que nós merecemos, o que nós precisamos. Mas o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que Ele dá exatamente tudo do tamanho que eu preciso ter. Nada é além, meus irmãos, nada é além. Eu poderia ficar contando para vocês horas e horas as nossas experiências só com a situação da Letícia, horas e horas de experiências dos nossos negócios no ano de 23. Mas o que conta mesmo no ano de 23, 22 e 23 nas nossas vidas foi único e exclusivamente o cuidado de Deus com a minha vida e com a vida da nossa casa. Isso é o que foi importante. Muitas das vezes o que tem acontecido com os nossos tempos, com os nossos dias, é que nós estamos tão preocupados com o que tem acontecido aí fora, que tem muita coisa acontecendo, e aí nós não percebemos o que Deus tem nos mostrado dentro da nossa casa, no nosso pequeno grupo, na nossa célula, na nossa comunidade, naquilo que está próximo a nós. Nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo de tão grande aí fora, que nós estamos deixando de perceber o que tem acontecido aqui dentro, na minha casa, na minha célula, no nosso grupo, na sua sala de EBD, em tudo que tem acontecido dentro da nossa comunidade. Nós precisamos voltar os nossos olhos para nós, para o que tem acontecido conosco. Não é deixar de orar pelo que está acontecendo lá fora, não é isso. Mas é dar o exato valor que tem o que está acontecendo aqui. O que eu tenho passado, o que eu tenho ensinado, o meu testemunho, ele diz sobre o que Deus tem feito na minha vida. Eu sempre peço para Deus me dar experiências, toda semana. Senhor, eu quero experiências novas, para que eu possa contar, para que eu possa falar para você, para que eu possa encorajar você. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para a gente pontuar é o primeiro ponto que fala assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Isso aqui não quer dizer que a alegria está na dor, não é isso. Não é isso. Mas é porque Deus está nela, através dela, com ela, junto dela, Ele está conosco. É uma oportunidade para você perceber que Deus está caminhando com você. Ele está junto de você, e isso me dá uma tranquilidade grande demais. Eu sempre falo com Letícia, com Davi, que é maravilhoso eu saber que junto de mim tem um Deus todo-poderoso, Criador de tudo, Ele está em mim. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? O que habita em você é o Criador de todas as coisas. Mesmo você nessa sua pequenez, Ele habita em você. E isso é extraordinário demais. Se você parar para pensar, a todo momento, Deus habita em mim. Ele não está aqui no templo, não é, Ele está em você. Isso para mim é algo extraordinário. Então, quando você está passando pela dor, Ele está com você. Isso é muito bom, meu irmão. Isso tem que nos trazer paz. Cada perda não é o fim. Não é o fim. Quando a gente perde, principalmente nós que somos homens, nós somos muito ligados nessa coisa material do sustento. A gente fica muito preocupado. Muito preocupado. Então, você perde 25% do faturamento, era o segundo maior cliente, eu falo, gente, como é que eu vou fazer agora com esse negócio? Como é que eu vou fazer? Porque a despesa, ela continua, os funcionários são os mesmos, é tudo mesmo, eu vou ter que mandar a gente embora. Essa é a nossa preocupação. Mas o que a palavra de Deus não está dizendo que não é o fim, Ele não decretou o fim ainda, é Ele quem decreta, pare.
Enquanto Deus não falar para você pare, não é para parar. Continue marchando, eu vou continuar tentando. A questão é que esses tropeços que nós temos não são o significado de que está parando, que vai acabar. É simplesmente uma oportunidade para você caminhar, para você se fortalecer. Em 23, Deus nos ensinou a não desistir, mesmo quando parecia impossível. A prova da nossa fé produz perseverança. E isso precisa ter guardado na sua mente. A prova da sua fé produz perseverança. E a oportunidade da sua fé crescer. Ele foi fiel, Deus abriu caminhos, nos sustentou e nos deu clareza. Porque a todo momento nós percebemos o cuidado dele na nossa casa. E o último ponto, ele fala assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Eu tenho manias de fazer algumas orações que são meio arrogantes, eu acho, às vezes. Eu falo de forma arrogante. Quando eu falo para vocês que eu falei, eu não aceito, não quero, não tenho condição emocional de lutar contra essa doença, e foi exatamente assim a oração. Pode parecer algo arrogante da minha parte, mas não era a mais verdadeira expressão do meu ser naquele momento. Eu não tenho condições emocionais para viver isso agora. Então, em meio às más notícias, Deus entrou no meu coração de uma tal forma que eu pude perceber, Ele vai me ajudar nisso aqui. Eu tinha tanta certeza e tanta convicção de que tudo ia dar certo, porque Ele estava comigo, e por isso que o texto diz, peça, porém, com fé, sem duvidar. Eu não duvidei em momento nenhum, Letícia vai ser curada, eu vou passar por isso, e vai estar tudo bem. E vai dar tudo bem. Aprendemos que na fé não é ausência de medo, é confiar em Deus mesmo tremendo por dentro. Eu estava totalmente desesperado, mas eu confiava que vai dar certo. E para a gente concluir, e eu não tomar mais o tempo dos irmãos, porque vocês veem que eu sou totalmente fora do... 2023 nos ensinou algo precioso. As provações não são ausência de Deus, mas oportunidade de experimentar mais presença de Deus. Você pode escolher, meu irmão, passar esse momento que você tem passado reclamando ou desfrutar da presença de Deus nesse momento. A escolha é totalmente sua. É você quem vai escolher. É perceber o cuidado de Deus nesse momento ou reclamar e falar contra Ele nesse momento. A escolha é sua, como vai passar é uma escolha sua. A vitória, e aí, graças a Deus que aqui na nossa igreja nós não pregamos assim, a vitória não é viver sem problema, não é isso, mas ter a certeza de que Deus está conosco em cada problema e que temos a vida eterna. Isso para mim já basta. A despeito de tudo que nós temos, tudo que nós lutamos, se eu fechar o olho agora, eu sei para onde eu vou. Isso precisa te dar uma tranquilidade maravilhosa. E essa é a tranquilidade que eu tenho. Eu falo que não tem problema eu morrer, mas eu não quero não, tá, gente? Porque ainda tem um monte de coisa para conquistar. A minha mulher é nova, muito nova ainda, então a gente tem um monte de coisa. Mas se eu fechar o olho, está tudo bem. Eu sei para onde eu vou. Você tem que ter essa certeza. Tendo essa certeza, tudo vai bem. Essa é a vitória prometida. A terra prometida é esta, é a vida eterna. Não tem a ver com os manjares aqui da terra. Tem a ver com o manjar lá no céu. Então eu quero finalizar exortando você. Se você está passando aí por uma luta, eu não sei, não desanime. Não desanime. Se você tem passado por lutas que você não sabe como sair, não desanime. Confie em Deus, Ele tem uma saída. Se Ele não tem, Ele vai estar com você, de mão dada, para você caminhar dentro desse problema. Se as notícias ruins chegarem, não perca a fé. Não perca a fé, continue confiando.
Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se essas perdas têm te ferido, têm te machucado, e está tudo bem machucar, confie que Deus pode transformar essa sua dor em algo extraordinário. Ontem, minha família, meu irmão, o Fernando, um homem extremamente duro, um homem extremamente próspero financeiramente falando, um homem que tem posses, um cara muito bem de vida, passou por uma situação muito difícil, muito grave. E aí minha mãe me ligou, pediu, liga para o teu irmão que ele precisa ouvir alguma coisa da sua parte. A minha família, só eu que sou convertido ao Senhor. E aí eu liguei para o meu irmão. E eu ouvi bastante ele, né, faz parte, né, pastor? Ouve só. E aí no final eu disse, eu posso orar por você? Ele falou assim, você precisa orar por mim. Eu orei por ele, desliguei o que estava ligado, liguei o que tinha que ser ligado, falei do amor de Deus, tudo em uma oração. No dia seguinte, ele posta um negócio na família e agradecendo, falando que Deus tinha falado com ele no dia anterior. E que o fato de Deus ter falado com ele no dia anterior, ele estava em paz. Por que eu estou dizendo isso? É porque pode ser que essa luta que eu estou passando e que você esteja passando seja exatamente a resposta de Deus para a vida de alguém. Pode ser que a minha luta e a sua seja exatamente aquilo que Deus tem que falar. Pare, acalme. Ele passou por isso e está se vencendo. Então, eu queria te convidar a ficar de pé. Viu, pastor? Eu acho que eu respeitei o horário. Eu quero orar por você. Alguns anos atrás, eu cheguei no pastor Valteci, num gabinete que eu estava com ele, falei, pastor, eu fiz um propósito com Deus. O senhor lembra disso, né, pastor? Lembra, não? Falei, pastor, eu fiz um propósito com Deus, toda segunda-feira eu vou estar na igreja orando. O senhor lembra assim, agora o senhor vai lembrar. Falei assim, pastor, toda segunda-feira eu vou estar na igreja orando. É um propósito que eu fiz com Deus por conta da vida de Davi. Daí, pastor, eu vou estar lá, sozinho. Se alguém quiser chegar, se achegue. Mas eu vou estar lá. E quanto tempo vai durar isso, Davi? Eu falei assim, aí é só com Deus. Eu acho que ele ficou um pouco meio descrente na hora. Eu falei, será que ele vai mesmo fazer isso? E aí, eu falei assim, e aí se o senhor quiser anunciar na igreja, pode anunciar, não tem problema. Aí ele falou, e você começa isso ano que vem? Eu falei, não, semana que vem. Ele falou, mas você não quer esperar o ano virar? Ele falou, não, eu vou fazer agora, pastor. Eu não posso esperar. Essa oração está aí acontecendo até hoje, tá, meus irmãos? Toda segunda-feira, às 7h30, você, homem, não fique em casa. Venha para cá, se junte a nós. É uma grande oportunidade que você tem. Quando eu perdi meu pai, eu fiquei muito triste. Porque eu saí de casa com 18 anos. E eu não pude conviver com meu pai tempo bastante. Porque eu estava lutando muito aqui para vencer. Quando eu consegui ir mais à casa de papai, o papai adoeceu. Eu fui visitar meu pai em julho, no aniversário dele, eu e Letícia. Eu e Letícia, naquela visita, nós descobrimos que meu pai estava com câncer. Nós fomos lá para descobrir a doença. No aniversário da igreja daquele ano, meu pai morreu. Eu estava no culto, quando me ligaram. Eu sofri muito e calado. E eu estava com raiva de tudo, pastor.
com raiva da igreja, com raiva de Deus. E aí um dia, de forma, essas orações que eu falei com os irmãos que são meio arrogantes, eu estava indo para o culto. Na porta da igreja, eu disse assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não volto aqui mais. Eu quero uma palavra para mim, direcionada a mim. Eu quero que o Senhor fale comigo hoje, senão eu não volto aqui mais. Entrei para o culto, o louvor me incomodou. Essa menina está desafinada, está muito frio. O pastor Valteci tomou a palavra, ele que ia pregar na noite. Ele começou a palavra, e eu falei: meu Deus do céu, é hoje. Se o senhor não falar comigo, semana que vem eu não estou aqui. O pastor começou a pregar e ele parou. Aí ele disse assim: alguém aqui no culto precisa ser abraçado hoje. Vamos parar tudo. Para tudo que está acontecendo aqui. Eu acho que você pode ter achado que o culto era para você, mas não era. Deus estava fazendo algo para mim, para me curar. E aí, quando o pastor Valteci parou o culto para que isso acontecesse, e aí os irmãos começaram, e eu confesso aos irmãos que esse negócio de ficar abraçando muito, eu fiquei assim, falei: pô, fala sério. Mas tudo bem. Nisso veio uma irmã e me abraçou. Aí ela disse assim: Deus mandou te dizer que você é um amado dele, que você não está só. Esse culto parou por você. Pastor Valteci também veio e me abraçou. Porque ele, como pastor de ovelhas, ele percebeu que tinha uma ovelha que estava sofrendo. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus fala comigo sentado nesses bancos, mas tem muito a ver com a sua disponibilidade de ouvir a Deus. Deus, Ele habita em nós e Ele está doido para te ouvir, sem nenhum tipo de demagogia, sem nenhum tipo de máscara, rasgando o teu coração, um coração cheio de amor e cheio de dor, e cheio da minha pequenez, de reconhecer que eu não consigo, sozinho não dá, eu não quero, um filho birrento que não fala, eu não sei fazer. Aí pastor Valteci me abraçou, disse: filho, eu estou com você. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. E aí eu saí do culto como, meu irmão? Entendendo. Aí eu fui jantar, mas o Éder, eu acho que o Éder está aí hoje, eu acho. Aí eu fui jantar com o Éder. Você lembra disso, né, Éder? Falei: Éder, o pessoal achou que o culto era tudo para mim. Como eu sou amado pelo Pai. Então, meu amado irmão, essas histórias que a gente conta, não é para te dizer que eu tenho uma vida mais íntima com Deus, não tem nada a ver. É só para te contar que tem um cara que está aqui na frente que não tem a habilidade que os pastores têm, mas é um cara que tem sim sede, tem vontade de estar perto de Deus, conhecer mais de Deus, que é dedicado às coisas de Deus e que espera coisas grandiosas do nosso Deus. E a minha expectativa nessa noite é que essas pequenas experiências que eu te contei, elas façam algum tipo de efeito para te mostrar que tem jeito. Está doendo? Tem jeito. Está difícil? Tem jeito. Está desempregado? Tem jeito. É verdade. Para tudo tem jeito. Deus é o Senhor e Ele está cuidando de todos nós. Eu vou orar por nós, depois os pastores tomam. O pastor Valteci vai tomar a palavra.
Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a despeito das lutas, ó Pai, nós podemos declarar que o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor me encontrou, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor me separou do seio da minha casa para me encontrar. Obrigado, ó Pai, porque nesta noite muitas pessoas estão ouvindo um pouquinho da minha história, Senhor. E através desta história, Senhor, que o Senhor faça o efeito necessário na vida de cada um, meu Deus. Senhor, faz coisas grandiosas no meio do teu povo, faz coisas grandiosas no meio desta igreja, ó Pai. Nós nos entregamos à tua vontade, Senhor, nós nos submetemos à tua vontade, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, aumente a nossa fé, Senhor, aumente a nossa fé. Nos ajude a orar, nos ajude a falar com o Senhor, meu Deus. Quebra, ó Pai, todo tipo de cadeia que tem nos impedido de falar com o Senhor, meu Pai. Ó Senhor, nos ajude a ter uma vida de oração verdadeira, Senhor. Que os nossos momentos de oração sejam como um bate-papo com o Senhor, meu Pai. A nossa oração tem que buscar intimidade com o Senhor, meu Deus. Faça esse efeito nas nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E já esperando, ó Pai, com expectativas que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Eu te louvo e te bendigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória